Tudo bem? Deus abençoe a sua vida, né? Estamos aí nessa semana especial, né? Em que muitos, na realidade, lembram só dessa semana, né? E Jesus, além dele entregar o seu Espírito na cruz do Calvário, ele ressuscitou também, né? Então a nossa esperança é que ele não está mais lá, ele ressuscitou. Estamos em aula. Deus abençoe a sua vida. Mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, desta feita, lição de número 4, né, o altar do holocausto. Eu espero que você tenha caneta, papel, né, para anotar, né, algumas coisas que o Espírito Santo vai revelar para nós aqui nesta aula. Sejam bem-vindos. Texto áureo está inserido no livro de Hebreus, capítulo 10 e o versículo 22. Olha o que diz: seguemos-nos com o verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água. E a verdade prática diz desse jeito: na cruz o Senhor Jesus Cristo purificou-nos de todos os pecados, tornando-nos aceitáveis diante de Deus. Ponto central: a cruz do Calvário foi o altar do holocausto da nova aliança. Então nós temos aqui a velha aliança e a nova aliança. E a cruz foi, né, a redenção, na realidade, de toda a humanidade, foi a cruz do Calvário. Não só do povo judeu, de toda a humanidade. Introdução, vamos lá, estamos em aula, seja bem-vindo, tá? Vamos aguentar um pouquinho para nós juntos aprendermos na palavra de Deus. Ao estudarmos o altar do holocausto, o rito da lavagem dos corpos do sacerdote e a pia de bronze, vamos aprender alguns símbolos, preste atenção, que apontam com precisão para a obra expiatória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o tópico primeiro, né, diz que o altar do holocausto, subtópico 1, do tópico primeiro, o termo hebraico, preste atenção, vem do prefixo hebraico que significa ascendente ou aquilo que sobe, tá? Era uma oferta consumida ao fogo e a fumaça exalava, né, um cheiro especial que subia, né, nos ares. O altar era uma mesa levantada e a imolação da vítima dava-se em cima desse altar. Nesse lugar, o sangue de muitos sacrifícios eram derramado pelos pecados do povo. Preste atenção que era sangue inocente. Naquele tempo, né, sangue de animal que era derramado pelo povo. Olha, interessante, olha o modelo do altar e seus materiais, tá? O subtópico 2 era quadrado, feito de madeira de acácia e revestido com uma grossa camada de bronze, tá? E olha que interessante, as suas medidas eram 2,25 metros, né, de largura, e a sua altura era 1,35 metros de altura, tá? Então ele não era baixo, né? Nós observamos isso, né? E os quatro cantos, com as suas quatro pontas, em forma de chifres, isso facilitava, né? Porque o animal ficava amarrado em uma dessas pontas para ser sacrificado ali pelos sacerdotes que eram separadamente para esse ofício. Cada um tinha o seu ofício. Então esses trabalhavam naquele local do sacrifício. Agora você imagina, irmãos, a Bíblia diz que saiu, né, lá do Egito 600 mil homens. A Bíblia não conta mulheres, crianças, pessoas idosas. Alguns estudiosos, né, diz que 2 milhões de pessoas saíram. Alguns dizem que é 2,5 milhões e alguns até dizem que é 3 milhões. Mas ficamos aí na média. E nós observamos também que não foi só o povo judeu,
né, hebreu, na realidade, naquela época, que saiu de lá. Né, as pessoas que estavam escravas lá também, eles aproveitaram a oportunidade de sair junto. Aí lá na frente Deus vai pedir para eles ser também circuncidados, e se obedecesse a palavra, podia ser junto, né, ficar junto com o povo ali, mas lá na frente eles vão dar algum probleminha. Tá? O modelo estrutural apresenta-nos alguns símbolos preciosos acerca do sacrifício vicário, né, de Jesus. O altar do holocausto, primeiro, indica o caminho da salvação, e é lá que o pecador tinha seus pecados expiados. Olha que interessante isso aí. E posteriormente, né, Jesus foi o cordeiro para expiar toda a culpa do pecador. É lindo isso. Assim o nosso Senhor, né, suportou em nosso lugar o juízo de Deus, preste atenção, sobre o pecado, fazendo-se pecado por nós. Isso é só amor, né? É um amor que nós não compreendemos. Isaías, capítulo 53, versículo 4, diz: verdadeiramente ele tomou sobre si, né, as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mateus 26, 39, Jesus expressa essa palavra: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então ali o cordeiro foi imolado, né, no meu e no seu lugar. Não éramos e não somos merecedores disso. É só a misericórdia de Deus que fez isso por mim e por você. Amém? Por isso ele foi, sabe o quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista falou isso lá no livro de João, Evangelho, né, capítulo 1, versículo 29. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E foi, na realidade, uma resposta de uma pergunta que foi feita no livro de Gênesis, capítulo 22 e o versículo 7. Que esta é a pergunta que Isaac faz ao seu pai Abraão. Meu pai, eis aqui o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro? E João Batista vai responder essa pergunta que foi feita no Velho Testamento. Eis aí o cordeiro. É lindo isso. Deus abençoe a sua vida. Estamos em aula, estamos aprendendo aqui com a quarta aula da Escola Bíblica Dominical, o altar do holocausto. O subtópico 2 ainda, né? Os chifres do altar indicam um símbolo de poder e autoridade e proteção, tá? É o subtópico 3, na realidade, do tópico 1, tá? Então, lá na cruz, o Senhor Jesus revelou, né, esse poder com autoridade e proteção. Então, ele revelou esse poder com autoridade. Jesus na cruz, Jesus como luz do mundo, na realidade, né, poderoso, preste atenção, para salvar todos os homens. Por isso que ele diz: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então ele é poderoso para salvar todos os homens. Por isso, posteriormente, ele delegou, né, lá em Mateus capítulo 16, versículo 15, nos outros evangelhos também: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Ele só fez essa expressão porque ele tem todo o poder e nos outorgou a ide a todo mundo pregar o evangelho. Esse evangelho que um dia te alcançou, me alcançou. Nós temos essa incumbência de levar ele também para outras pessoas, tá? Tópico 2 as 4 pontas, chifres, no sentido de redenção. Nós vamos agora aprender sobre aquelas 4 pontas, né, mas no sentido
de redenção do altar. Então nós vamos aprender sobre, no sentido de propiciação, no sentido de substituição, no sentido de reconciliação e no sentido de redenção. Olha o primeiro, no sentido de da propiciação. Segundo o dicionário Rouais, tá? Ele implica. Vamos ver o que é propiciação segundo o dicionário. É tentar obter de alguém sua boa vontade, torná-lo favorável e aplacar, preste atenção, a sua ira com sacrifício. Então é isso. Na Bíblia, o sangue era de um animal inocente. O sangue de um animal inocente representa a oferta pelo pecado do povo. E isso era a propiciação, um modo de adquirir um favor de Deus. Este evento apaziguava a ação de Deus e sua ira. Então, aquele sacrifício, né, daquele animal inocente, ele apaziguava, né, a ira de Deus. Proporcionava um perdão eficaz ao pecador. As quatro pontas do altar removeram a morte de Cristo. O Senhor tomou sobre si, na realidade, o nosso pecado, revelando-nos o ato gracioso do Pai. E a Bíblia vai dizer lá em Romanos, capítulo 3, versículo 24, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela sua redenção que há em Cristo Jesus, versículo 25 de Romanos 3, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé do seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. E lá em 1 João, capítulo 2, versículo 2, anote isso aí, vai anotando. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também por todo o mundo. Tá? E olha aqui o subtópico 2, do tópico 2, as quatro pontas. Agora nós vamos observar sobre substituição. Tá? Lá em Levítico, capítulo 16, nós observamos que o sumo sacerdote, ele fazia primeiro a expiação por ele. Ele tinha que fazer primeiro por ele, para depois fazer pelo povo. Tá? Igual muitas pessoas, né, que hoje que estão nos altares, ele só expressa para o povo fazer. Faça isso, faça aquilo, mas ele não faz. Então, lá no livro de Levítico, capítulo 16, primeiro, o sumo sacerdote tinha que, na realidade, fazer tudo primeiro. Primeira propiciação era para ele. Tá? E o povo trazia, ele fazia primeiro para ele e depois pelo povo. E ele, né, entrava e se perdia 7 vezes o sangue ali no altar. E Levítico 16, 21 vai dizer que e o animal da oferta e o outro colocava a mão. Então tinha 2 animais ali nesse ritual. Um era para a oferta, que seria para o sacrifício, e outro, Arão colocava a mão sobre o animal, e esse animal era solto no deserto, simboliza aqui um esquecimento. Tá? E também nós notamos sobre esse aspecto, a transferência do pecado. Simbolizava, quando ele colocava a mão, transferia-se também o pecado sobre esse animal. E essa oferta tomava-se o lugar do pecador. Olha que interessante isso. Tá? E toda a Bíblia, já de Gênesis, quando o homem cai, Gênesis 3 e 3:21, nós observamos que o próprio Deus ali já expressava, né, um cordeiro que iria ser imolado no futuro
Mas Gênesis 3:21, isso aqui é um subsídio, não está na lição, tá? Nós vemos ali que o Senhor, Deus, deu a Adão túnicas de pele, né, e o vestiu. Então ali simboliza já que o próprio Deus é Ele que sacrificou o cordeiro, fez ali a primeira roupa de cordeiro e colocou em Adão antes de expulsá-lo do jardim. Então nós já observamos que sempre teve derramamento de sangue. Mas será que sangue de animal perdoa pecado? Nós vamos ver isso mais um pouquinho para frente. Segura aí, Deus abençoa a sua vida. Na cruz, Jesus levou os nossos pecados e as nossas culpas. 1 Pedro 2:24. Levando ele mesmo em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Isso aí também está registrado lá em Isaías capítulo 53. Nós somos hoje aceitos por Deus pelo sacrifício vicário, tá, de Jesus. Como Arão, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Se eu fosse você agora, eu dava um glória a Deus, tá? Vamos ver o subtópico 3, tá? Do tópico 2, nós estamos falando sobre as 4 pontas. Agora vamos analisar ela como reconciliação. O altar era um lugar simbólico, né, da reconciliação de Deus com seu povo Israel. Ali uma vítima inocente era morta, queimada e consumida. Só o sangue era colocado e encaminhado no lugar santíssimo, e aspergido, né, 7 vezes sobre o propiciatório. Isso aí acontecia uma vez por ano, né? Só o sumo sacerdote poderia fazer isso e fazia naquele tempo, tá? Então o que eu mencionei para vocês, será que sangue de animal, né, era aceito por Deus? O sangue de animal, naquele tempo, como o animal era inocente, né, era aceito por Deus, mas cobria os pecados. Por isso que a ira de Deus, ela não se acendia, porque naquele tempo os pecados eram cobertos. Mas por Jesus veio como homem para morrer pelo o pecado do homem. Então só em Jesus o pecado, né, foi totalmente abolido, porque sangue de animal jamais poderia, né, perdoar totalmente o pecado. Então eles eram cobertos, e só posteriormente, com o sangue de Jesus na cruz do Calvário, o pecado foi totalmente perdoado. Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19 diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados, e por em nós, e ele colocou em nós a palavra da reconciliação. Deus, isso aqui é muito forte, né? É uma profundidade assim muito forte. Tá, vamos ver do subtópico 2, quarto e última parte que nós estamos falando aqui. Nós vamos falar sobre nós estamos falando sobre as 4 pontas, nós vamos falar sobre a redenção, tá? Esse é o último desse tópico. A ideia, preste atenção, da palavra que nos dá a libertação da prisão do pecado. Redimir no grego, preste atenção, é comprar e retirar do mercado. É uma expressão retirada do comércio de escravo, ou seja, resgatar de uma vez a pessoa da escravidão. Foi isso
que Jesus fez por nós. Lá em Romanos, capítulo 6, versículo 22, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendo, por nosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Deus abençoe a sua vida. Estamos indo para o último tópico já dessa lição, o altar do holocausto, tá bom? Nós estamos terminando, segura um pouquinho e nós vamos finalizar, Primeiro ponto aqui, subtópico, o lugar do sacrifício. As vítimas inocentes eram sacrificadas no lugar dos pecadores, as vítimas inocentes. Hebreus, capítulo 9, versículo 22, quase todas as coisas, preste atenção, segundo a lei se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, tá? Essa realidade foi cumprida no Calvário. Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar o pecado de muitos. Aparecerá a segunda vez sem pecado para os que esperam para a salvação. Em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós vemos aqui o amor de Deus em ação. Falar que ama é uma coisa, tá? Eu amo. Deus não. Deus amou o mundo e enviou. Então ele ama e ele prova, esse amor. Então se você diz que ama, você tem que provar verdadeiramente esse amor. Tem que ter uma ação desse amor, não só dizer da boca para fora, isso aí é fácil. Você tem que ter uma ação nesse amor, foi o que Deus fez aqui em João 3,16. Nós estamos aprendendo, para quem não sabe, o resumo de toda a Bíblia, 31.173 versículos da Bíblia, se resume neste versículo de João 3,16, tá? Sobre tópico 2 do tópico 3, estamos terminando. O lugar da punição do pecado. A santidade de Deus não deixa o pecado sem punição, tá? No nosso tempo, muitos já não gostam de ouvir acerca da gravidade do pecado e como Deus se ira com ele, tá? Tem pessoas que, um exemplo, não vai mais em culto de doutrina, não vai porque lá ele aperta-se os parafusos e muitos já não quer saber mais. As pessoas hoje estão procurando tudo dentro da Bíblia para satisfazer a vontade carnal. É isso que está acontecendo, tá? Então muitos já não quer saber mais de santidade. Deixa eu te falar um negócio aqui. A Bíblia diz, Hebreus, sem santidade nós não veremos o Senhor. Sem essa separação, É óbvio que você tem que ter uma habilidade para chegar, para pregar o evangelho para qualquer pessoa, mas as pessoas vão ter que ver em você a santidade sem a qual nós não veremos o Senhor. Preste atenção nisso, tá bom? Estamos em aula, Isaías 59, 1 e 2. A Bíblia vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar e nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, olha aqui, os vossos pecados fazem divisão, a separação entre vós e o vosso Deus. Então, preste atenção, sem santidade, você, eu, nós, ninguém vai ver o Senhor. E estamos prestes a igreja a ser arrebatada. Pense nisso, tá? Romanos capítulo 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Sobre tópico 3, o tópico 3, estamos terminando. Deus abençoe a sua vida, o lugar da esperança. A obra do Calvário foi muito superior e mais ampla que todas as dos holocaustos. Tudo que fizeram no Velho Testamento, a obra do Calvário
foi a mais eficaz, foi ampla. Só a partir dali, preste atenção, o pecador arrependido ressuscita para uma nova vida. Só a partir da cruz ele ressuscita para uma nova vida. E eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que olha o teu passado, olha o meu passado, o que nós não éramos se não fosse a cruz. Então nesse tempo não é tempo de nós olharmos para chocolate, para essas coisas. Nós temos que olhar para a cruz de Cristo e olhar que ele fez tudo aquilo por mim e por você. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você que ainda não recebeu essa obra da regeneração, então você precisa receber a regeneração. Tá? E é essa regeneração que vai fazer a santificação na sua vida. Tá? Cada dia se rende a Cristo. E ele vai continuar a fazer essa obra, não só em você, em mim, em nós, até o arrebatamento da igreja. A obra do Calvário, estamos encerrando, traz-nos um chamado à ressurreição. A nossa vida, olha que interessante, se torna um refrigério pelo Evangelho e a ação do Espírito Santo. Por isso, o Calvário é um lugar de esperança. Vamos concluir? Então vamos. Hoje aprendemos que no Antigo Testamento o pecador precisava passar pelo altar dos sacrifícios. Entende? No Antigo Testamento. Mas vimos também que Cristo foi a expiação completa da nossa culpa. E em Cristo somos redimidos e por isso prestemos ao Senhor um verdadeiro sacrifício de louvor. Amém, irmãos? Deus abençoe as suas vidas. Fica na paz do Senhor Jesus. Tchau!